Comprei a casa por um impulso. Sabe aquela oportunidade que parece boa demais para ser verdade? Era uma casa antiga, de madeira, mas com um preço que era simplesmente irrecusável. O corretor até tentou me avisar. Disse que ninguém morava ali há quase 20 anos. Mas eu achei que era só papo de vendedor, sabe? Aquele exagero para valorizar o próprio peixe. Na primeira noite me instalei. O som do vento era constante, assobiando pelas frestas das janelas e das paredes. Um som que, de certa forma, até me confortava, me lembrava de casas de campo. Mas então, por volta das 2h20 da manhã, ouvi algo diferente. Um rangido. Lento, firme. Eram passos. No início, minha mente racional tentou buscar uma explicação lógica. Talvez um gambá, um gato, algum animal no telhado. Mas não. Os passos eram compassados demais para serem de um bicho. Eram calculados. 3 passos. Uma pausa longa, que parecia durar uma eternidade. E depois, mais 3 passos. O padrão se repetia, e o mais arrepiante era a localização. Sempre, e eu digo sempre, diretamente acima do meu quarto. No exato ponto onde eu estava deitado, tentando dormir. O som parecia perfurar o teto e entrar direto na minha cabeça. Na segunda noite, a ansiedade já tomava conta de mim. Eu fiquei esperando. Será que vai acontecer de novo? Será que foi só minha imaginação? E como um relógio macabro, às 2h20 em ponto, o som voltou. Idêntico. Mesma cadência, mesma pausa, mesma localização. Dessa vez a curiosidade venceu o medo. Levantei devagar, encostei o ouvido no teto frio de madeira. O som era nítido, claro como cristal. Era como se alguém, calçando botas pesadas e enlameadas, estivesse andando lá em cima. A cada passo, eu sentia uma leve vibração na parede. Não aguentei. Peguei a lanterna mais potente que eu tinha e fui até o corredor, onde ficava o acesso superior que o corretor tinha me mostrado. Com o coração batendo na garganta, empurrei o alçapão com a ponta de uma vassoura. Ele se abriu com um estalo seco, liberando uma poeira antiga que me fez tossir. Apontei a luz da lanterna para cima, esperando encontrar uma escada, um sótão escuro, qualquer coisa. Mas não havia nada. Absolutamente nada. Era só madeira maciça. Vigas e tábuas fechando completamente o espaço. Não havia escada. Não havia espaço para uma pessoa andar. Não havia sótão algum. Era um teto falso. Um forro. Fechei o alçapão, confuso e um pouco aliviado. Talvez fosse só o som da madeira se contraindo. Quando voltei para o quarto, o silêncio era total. O barulho tinha parado. Respirei fundo, tentando me convencer de que tudo não passava da minha imaginação fértil. Foi quando o piso de madeira bem ao lado da minha cama rangeu sozinho. Um som alto, claro, como se alguém tivesse acabado de descer e estivesse parado ali, me observando no escuro. Na terceira noite, eu já não esperava mais dormir. O medo tinha se transformado em uma espécie de obsessão. Eu precisava de provas. Precisava saber se estava enlouquecendo ou se algo realmente estava acontecendo naquela casa. Então bolei um plano. Peguei meu celular, ativei o gravador de voz e o deixei sobre a mesa de cabeceira. Deitei na cama, de barriga para cima, e fingi que estava dormindo. Fiquei imóvel, controlando a respiração, com os olhos fechados, mas os ouvidos mais atentos do que nunca. O tempo se arrastava. 2h15. 2h16. O silêncio era pesado. Então, às 2h20 em ponto, o primeiro estalo. Seco, vindo do teto. E logo em seguida, os passos. Lentos. Um após o outro. O som parecia mais pesado, mais próximo. Eram 3 passos. A pausa. Mais 3. Mas quando ouvi o último passo, o sexto, algo estava diferente. O som não veio de cima. Parecia que vinha do chão. Mais especificamente da parte de baixo da minha cama. Um arrepio percorreu minha espinha. Com um salto levantei e olhei embaixo da cama, iluminando com a lanterna do celular que peguei no susto. Não havia nada. Só o chão de madeira e o meu outro celular, o que estava gravando. Ele tinha caído no chão, mas a luz indicava que ainda estava captando o som. Peguei o aparelho, parei a gravação e, com as mãos trêmulas, coloquei os fones de ouvido. Apertei o play. Ouvi o silêncio, minha respiração, o estalo no teto, os passos.
Tudo estava lá, exatamente como eu tinha ouvido. A gravação continuou por mais alguns segundos de silêncio depois do último passo, e então, bem no finalzinho do áudio, quando eu já ia desligar, uma voz, baixa, arrastada, um sussurro que parecia ter saído do fundo de um poço, e a voz perguntava: "Posso descer agora?" Na manhã seguinte, a luz do sol nunca pareceu tão reconfortante. Mas a sensação de pavor não me abandonava. Enquanto tomava um café, meu olhar foi atraído para o teto do quarto. Havia marcas. Leves, mas visíveis. Pareciam contornos sutis, como se algo muito pesado tivesse pressionado as tábuas por dentro, forçando a madeira para baixo. Ignorando a lógica, subi em uma cadeira e fui até o alçapão no corredor mais uma vez. Abri. Apontei a lanterna. Ainda não havia nada ali, apenas as vigas e o forro fechado. Mas o cheiro era diferente. Havia um odor forte, metálico, que lembrava ferro ou sangue seco. Fechei o alçapão sentindo um nó no estômago. Aquela noite eu não fingiria dormir. Eu estaria esperando. Deixei a lanterna acesa, apontada para o teto. Deitei na cama, imóvel. 2h20. O silêncio. E então, o som começou. Mas dessa vez, a origem era inconfundível. Os passos começaram embaixo da cama. Um rangido. Outro. Lentos, subindo pela parede ao lado da minha cabeça como se alguém estivesse escalando. Eu acompanhava o som com o facho de luz da lanterna, mas não via nada. Os passos chegaram ao teto. 3 passos sobre a minha cabeça. A pausa. E então, os últimos 3. Quando o último som cessou, a casa ficou em um silêncio mortal. Foi quando o próprio teto pareceu vibrar. As tábuas estalaram e uma voz rouca, profunda, ecoou pelo quarto inteiro, não vinda de um ponto específico, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. E a voz disse: "Agora estamos no mesmo andar."